Vamos lá, questão FUVEST. Bactérias foram cultivadas em um meio nutritivo contendo timina radioativa por centenas de gerações. Então, vou representar essa timina radioativa em vermelho. Lembrando, o que é a timina? É o nome que a gente dá para uma base nitrogenada. Então, se eu tenho aqui uma pentose, né, eu tenho aqui um grupo fosfato, eu tenho aqui a base nitrogenada sendo representada. Nesse caso, a base é uma timina, né, uma base pirimídica. Portanto, né, sendo esse organismo, né, uma bactéria, um ser vivo, quando ele for se proliferar, ele vai precisar de duplicar, de replicar suas moléculas de DNA. Ao replicar suas moléculas de DNA, ele vai precisar de novos nucleotídeos. E os nucleotídeos que estão disponíveis no meio têm essa timina. Como ele diz, centenas de gerações. Então eu vou assumir que essas bactérias têm todas as suas timinas incorporadas a partir do ambiente como sendo radioativas. Aí veja, dessa cultura foram isoladas 100 bactérias e transferidas para um meio sem substâncias radioativas. Então, pegaram 100 bactérias e transferiram para um meio, beleza? Sem substâncias radioativas. No entanto, ela chega lá com o seu DNA todo radioativo. Vou representar aqui as duas moléculas, as duas fitas da molécula de DNA em vermelho, né? Representando aí a timina radioativa conforme a questão. Só que, vou representar em azul agora, as novas timinas, os novos nucleotídeos não são radioativos. Eu estou representando que não é radioativo de azul. Segunda questão, essas bactérias sofreram 3 divisões no novo meio, produzindo 800 bactérias. Então veja, para que uma bactéria dê origem a duas, ela vai ter que replicar o material genético dela antes, não é verdade? Quando uma bactéria replicar esse DNA dando origem a duas moléculas, como vai ser o processo de replicação? Eu preciso que você saiba que a replicação do DNA é semiconservativa. Ela vai conservar uma fita antiga e vai, a partir de uma fita antiga, fazer uma fita nova, de acordo com a complementariedade de bases. Onde é T vai entrar A, onde é A vai entrar T, onde é G vai entrar C, onde C vai entrar G, de acordo com o que a gente viu na aula, né? Então eu vou representar aqui a fita antiga sendo a fita radioativa e a fita nova não radioativa aqui, ó, em azul. Uma molécula deu origem a duas. A partir daí, veja, duas moléculas vão dar origem a 4. Então, o primeiro processo de replicação está aqui, o segundo processo de replicação está aqui. Vou fazer a mesma coisa, vou simplesmente abrir a molécula e conservar as fitas antigas. Ó. Nesse caso, uma fita antiga é vermelha, assim como embaixo, e a outra fita é azul. E a outra fita é azul. As novas fitas vão ser feitas de qual cor? De azul, porque a questão disse que no meio a gente só tem disponível agora moléculas não radioativas. Então vai ficar assim, ó. Tá percebendo? A partir da primeira replicação, duas moléculas. As duas tinham uma fita não radioativa e uma fita radioativa. A partir da segunda replicação, 4 moléculas. Duas delas com as duas fitas não radioativas e duas delas com uma fita radioativa e outra não. Só que ele quer 3 ciclos. O terceiro ciclo, essa dá origem a duas, essa dá origem a duas, essa dá origem a duas e essa também dá origem a duas. Vou ter que ampliar um pouquinho para nós aqui, ó. Dá uma olhada. Mesma coisa. Olha como é que as fitas radioativas continuam na área. Vou fazê-las menores só para caber, tá? As antigas aqui, né? Opa, esqueci uma de baixo aqui também, só completar. Pronto. As outras antigas são azuis. Então aqui era uma azul e uma vermelha, beleza. Aqui eram duas azuis, beleza. Aqui eram duas azuis. Deixa eu colocar uma ao lado da outra, porque não está cabendo aqui não. Vou colocar uma ao lado da outra para ficar mais fácil. Aqui uma antiga e a outra antiga nesse caso era azul. Uma antiga era vermelha e a outra azul. Aqui as duas antigas eram azuis. Então estou mantendo o padrão, fazendo as antigas primeiro. Agora eu vou fazer as novas. De qual cor vou fazer as novas? Vou fazer de azul, porque as moléculas continuam não radioativas. Então estou lá, ó. Uma,
Beleza. A outra está aqui representada. Quando a gente representa, fica mais fácil de visualizar, né? E eu tenho 800 moléculas. Como eram 100 de início, aqui são 200, aqui são 400, aqui são 800, né? Eu apresentei 8. Basta a gente multiplicar. Como é que vão ficar as 800, então? Das 800 eu vou ter 200, né? Ou das 8 eu vou ter 2 marcadas, com uma das fitas marcadas e a outra não. E as outras 600 vão ter as 2 fitas não marcadas. A alternativa a gente marca aqui, então. Deixa eu minimizar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Essas bactérias sofreram 3 divisões no meio, produziram... Ok, a análise dos ácidos nucleicos mostrou que dessas 800 bactérias, 100 apresentavam um DNA marcado? Não. 200 apresentavam o DNA marcado, beleza. 400? Não. 200 apresentavam o DNA marcado, beleza. Todas? Não. 200 apresentavam o DNA marcado, mas não RNA, é isso mesmo. Por quê? Porque a marcação está sendo feita na timina. RNA não tem timina. Se a marcação fosse feita na citosina, na guanina, na adenina, aí sim. Na timina não. Se ela fosse feita numa uracila, por exemplo, aí só RNA seria marcado, DNA já não seria. Mas o RNA não passa por esse mesmo processo de aplicação que a gente acabou de ver. Então teria que ser no DNA mesmo. Então não marco a alternativa D, porque ele disse que o RNA vai estar marcado, o RNA não vai. Tá? Letra B de bola aí. Maravilha.